Ministério de juiz, por isso está na Bíblia, juízes. Não é o fofoqueiro safado que anda fofocando falando da vida do outro, não. Querendo ser porteiro do céu, dizendo quem vai entrar e quem não vai. Isso aí é desconcertado que não está caminhando na presença do Senhor Jesus, mas Jesus liberta também. Tá entendendo? E existe aqui os mestres. Então isso é para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, aperfeiçoamento dos santos. Então é o que diz a palavra de Deus. Não, mas aí o cara que diz que fez um curso de CFO e o outro é professor do CFO, não tem nada para falar, falando besteira. E aí o outro vem falando aqui para os irmãos não respeitar os profetas. Olha o perigo. O profeta vai cheio do Espírito de Deus. O profeta ele vai com o próprio Deus, tá entendendo? E com o Espírito de Deus. E aí quando o profeta tá falando e você fala, não é Deus não. Pronto, blasfemou contra o Espírito Santo. Porque o profeta ele é usado por Deus Pai, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Porque o Deus triuno, os três está dentro de nós. Está dentro de mim aqui. Então se eu estou sendo usado por Deus Pai e você fala que não é, ainda tem perdão porque você blasfemou contra Deus Pai. Se for Jesus, você ainda tem perdão porque você blasfemou contra o Filho. Agora se for o Espírito Santo, você não tem perdão não. Tá entendendo como é que é? E aí como é que você vai saber? Então na dúvida, fica na sua e não te mete. Não fala besteira. Não fala aquilo que você não sabe. Porque um profeta, um servo de Deus, ele sabe o que ele está falando e as coisas se cumprem. Como se cumpriu aí. Até os irmãos aqui sabem. Isso aí é brincar com Deus. Agora você vê com o irmão Reginaldo, a irmã Janaí, os irmãos tramando aí, de bolinho, não tá vigiando nada. É meus irmãos, nossos irmãos. Não é pra ter raiva dos irmãos, eu não tenho raiva dos irmãos aqui, não tô ferido com os irmãos não. Porque senão o diabo fala, ele tá ferido, ele tá machucado com o diabo, ele sempre distorcer. Que eu venho falar uma coisa aqui, ele já fala outra coisa, sabe? Para os irmãos não acreditar. Ele tá assim, não é Deus não, é porque ele tá triste. Ele tá assim porque ele foi machucaram ele. Ele tá assim porque ele tá ferido. Para os irmãos não ouvir a palavra de Deus, é o diabo. Eu não tô ferido com ninguém, eu amo os irmãos tudo. Mesmo eles tramando, fazendo isso aí, eu ainda amo eles. E quero que Deus abençoe os irmãos e dê vitória para os irmãos. Tá entendendo como é que é? Só que ele já tava tramando sim, que Deus me falou. E aqui é profeta, irmão, não adianta tramar. E Deus me revela tudo aqui. E eu tenho um dom de interpretação de espírito, eu estendo a mão, Deus já me revela lá se tem demônio e se não tem. Que às vezes é a própria pessoa que está na maldade e não é demônio não, é a pessoa que quer. Mas às vezes, que nem no caso de ontem, era demônio. E aí o que o diabo estava fazendo? Para os irmãos não ouvir a palavra de Deus e sucessivamente fazer o quê? É mesmo, o apóstolo Nilton, isso aí não tá... Não é Deus não. Pronto, blasfemou contra o Espírito Santo. Você pode ter falado isso na sua casa, você pode falar isso na sua rua, você pode falar isso para os amigos, para os irmãos da igreja, no WhatsApp, onde for, você blasfemou. Porque Deus está vendo, o céu está vendo tudo aqui em 3D, o mundo inteiro ele vê. Até o coração, a mente e o pensamento, não importa onde você falou, não é só na igreja não. Qualquer lugar que você falar, você blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Porque se Deus está corrigindo a casa para salvar vidas, transformar vidas, para ver os irmãos bem, para subir para o céu, e você fala que não foi Deus... E o Espírito Santo falando, você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, você está contra o reino do céu. Você está lutando contra Deus, contra a salvação dos irmãos que tem o seu direito, que tem o nome dele escrito lá no livro da vida lá, e tem uma mansão celestial aguardando ele, uma coroa de glória lá, e você está sendo pedra de tropeço, está sendo usado pelo diabo para destruir o irmão e defraudar o direito dos escolhidos. Você quer vitória? Como vai ter vitória? E é por isso que acabou as curas na Deus e Amor. Por isso que acabou os milagres, espírito de miséria e sofrimento aí. E é por isso que Deus mandou a praga, a peste, as enfermidades mortais. Matou os anciãos e colocou o pastor Lorival lá na cadeira de roda lá, com o Covid lá, com a praga lá, ó. O irmão fez o que pra mim? Pastor Lorival, os irmãos, nada. Nem conheço os irmãos ainda, vou conhecer daqui a pouco os irmãos, meus irmãos. Mas nem conheço, mas Deus mandou falar. E se cumpriu ou não se cumpriu? Então por que os irmãos não querem obedecer? Tem 4 anos isso aí, vai virar crente que dia? Então agora é o seguinte, se não obedecer não vai ficar pedra sobre pedra não. Vai acabar com o nome da Deus e Amor no mundo. Você tá pensando que é brincadeira, é? Aí as almas se escutam isso daí, coitadinha das ovelhas. E eu fico vendo eles são manipuladores. Por isso que vocês vão ler a Bíblia aqui, vocês vão vigiar. O diabo é sujo e ele fica assim, de redor tramando para destruir. Se você segue isso daí e você faz o que ele falou... Você blasfema contra o Espírito Santo de Deus e acabou a sua vida.
Acabou sua salvação, seu nome é riscado no livro da vida. E você vai queimar no inferno. Acabou. Olha o perigo de levar as almas. Por isso que não é pastor coisa de nada esses irmãos aí. Não apacenta nada, não sabe nada. O perigo levando as ovelhas para o inferno. Que a gente não vai deixar aqui não. Jesus não vai deixar, Deus não vai deixar. O Espírito Santo de Deus não vai deixar. E eu estou aqui para garantir a vontade do Senhor. E aos meus amados irmãos, ninguém vai destruir os irmãos não. Olha os ensinamentos, doutrina de demônio, de crente safado. Que fica tramando, conversa fiada, nem conheço esses irmãos. Tá falando o que aí da minha vida? Porque não veio conhecer, trocar um papo, ver o que Deus fez na minha vida, como é que é, como Deus me usa, saber como é que é. Tá no fuxico, no buchicho, no mexerico, os maldizentes não vai entrar no reino do céu. É o que diz a sã doutrina. Então eles nem seguem sã doutrina, coisa de nada. A Bíblia diz que tem que amar o seu próximo como a ti mesmo, é o segundo maior mandamento. Toda a lei cumpre nesses dois mandamentos, amar a Deus sobre tudo e todas as coisas, coisas que eles não fazem. Abandonou a Deus e a palavra de Deus para adorar Davi Miranda. Seguindo falsa doutrina, doutrina de demônio. Que eu já te expliquei algumas aqui. Tá entendendo como é que é? Por isso que eles me odeiam. Que eles abandonou a Jesus, abandonou a Deus. E agora tem uns demônios que andam com eles aí, perturbando, para fazer inferno. Levando as almas pro caminho errante, pro caminho do inferno. Porque era só uma palavra de um de vocês das ovelhas amadas falar uma besteira dessa aí, para blasfemar contra o Espírito Santo de Deus e perder a salvação. É o diabo. É o diabo. O demônio querendo destruir a sua vida. Então você não precisa ter medo, ovelha. Só você falar assim, não, eu vou vigiar em nome de Jesus. Vou ficar só na paz do Senhor Jesus. Tá bom? Não deixa não o diabo te enganar não. Fala, não, vou ficar na paz do Senhor, vou ajudar os irmãos, e eu não quero saber da vida de ninguém, e eu vou ajudar os irmãos, se o irmão caiu eu vou ajudar a levantar, é o segundo maior mandamento, tem que amar o meu irmão, e eu vou ajudar, e todo mundo, e vou ajudar a obra de Deus, vou dizimar, vou ofertar, vou fazer a obra do Senhor, e já era, vou cuidar da minha vida, e vou trabalhar, e me dedicar, e cuidar da minha casa. É só isso daí, tá salvo. Colocou Deus sobre tudo. Palavra de Deus só aqui, que não vai seguir doutrina de homem não, excesso de ninguém aqui não. Porque a gente não é fariseu. A gente segue Jesus Cristo aqui, a doutrina de Jesus Cristo aqui, que é a palavra de Deus, que é a sã doutrina assim. Não é oba-oba também não. Que nem tem gente por aí querendo viver, não. É abapai, agora sou filho, vivendo, se lambuzando no pecado. Que tem que vigiar, tem que andar em santidade e santificação. Sem santidade ninguém vai ver Deus não. Sem santidade não tem poder, não tem presença de Deus, não tem os dons, não tem ministério, não tem bênção, não tem vitória, não tem nada. Que Deus é santo, tem que adorar Ele em santidade. Se você errou, você pecou, eu entendo. Todo mundo tem uns momentos. Até Paulo teve. Os apóstolos também, os irmãos também pecou. Só que os irmãos correu depressa, pediu perdão a Deus e vigiou. Falou, não, vou orar, vou jejuar. Agora vou orar mais, vou jejuar. Vou me consagrar a Deus. Eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus. Vou ficar me lambuzando no pecado. Então não vai nesse oba-oba, não. Então ninguém vai ficar nem com religiosidade aqui, não. Na Deus é amor, não. Com excesso, com palhaçada, não. E Deus vai mudar aí. É Deus que vai mudar. Tá ouvindo, não? Então não fica quietinho, só obedece a palavra do Senhor. Você não sabe Deus está fazendo, não te mete. Deus vai te dar vitória, irmã. Dá vitória pra você. Você vai entender. Ninguém vai colocar pecado aqui. Ninguém vai viver com pecado aqui, não. É santidade e santificação aqui na Deus e Amor aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mandar em santidade e santificação. Só que os irmãos vão amar os irmãos, vai respeitar os espaços dos outros e pronto. Tá entendendo? Deus vai ensinar tudo direitinho. Então não se mete. Deus vai mudar as coisas, vai colocar as coisas no lugar. Não tá mudando a palavra não, que a palavra já tá mudada. Tá bagunçado. Olha os ensinamentos aí levando as almas pra morrer pro inferno. Que falta de sabedoria é essa? Como é que os irmãos endemoniados em cima do altar ensinando os irmãos a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Bater de frente com Deus. A Bíblia diz, não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Em Salmos, em Crônicas. Olha isso aí. E não foi lá os profetas do passado lá, que nem Isaías? Por isso que Jesus olhou, chorou e disse que eles iam matar Jesus Cristo. Ele falou, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas que te foram enviados. Por quê? Porque Jesus era profeta e os fariseus foi e matou Jesus Cristo. Só que não conseguiu vencer não, porque Jesus foi no terceiro dia e ressuscitou. E veio com mais poder e grande glória e foi coroado com muitas coroas. E ele está vivo e reina para sempre. Está sentado do lado da direita de Deus. E ele é santa, santa, santa. Santo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é ele que manda aqui, que ele é o cabeça da igreja. E todo mundo aqui é membro. Davi Miranda não fundou igreja nenhuma não. Quem fundou a igreja aqui foi Jesus Cristo, entendeu ou não? Ele é o cabeça aqui, todo mundo é membro aqui. Eu sou um profeta, um apóstolo aqui, cheio do poder de Deus. Mas eu não sou melhor do que a ovelha pequenininha lá não, e nem que nenhum outro obreiro, e nem diácono, nem presbítero, nem ninguém não. Sou igual a todo mundo aqui, todo mundo é irmão. Quando chegar lá no céu, lá não vai ter esse ministério, não vai ter nada disso. Tudo bem, lá em cima alguns vai ser reis, outros sacerdotes, outros coluna do templo da casa do Senhor, mas lá não vai ter inveja, ninguém vai querer ser melhor do que ninguém aparecer não.
Todo mundo é irmão. Então já começa por aqui já. Que eu não quero ser melhor do que ninguém, não.